o julgamento divino. Em Daniel capítulo 8, versículo 14, está escrito o seguinte: até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E em Apocalipse capítulo 14, verso 7, está escrito também: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Tanto o texto de Daniel, como também o de Apocalipse, ambos os textos indicam a hora do juízo, o tempo de juízo. Essa foi a profecia que o povo do Advento estudou ali no século XIX, que a purificação do santuário e o dia do juízo, que iniciaria no santuário do céu, seria o mesmo evento que ambos os livros proféticos, tanto Daniel como Apocalipse, estavam apresentando. Esses textos indicam que Cristo iniciou seu serviço lá no céu, no lugar santíssimo do santuário celestial. E esse serviço é o serviço do juízo investigativo. O povo do Advento estudou no século XIX esta profecia de Daniel, e eles tiveram a compreensão que Cristo voltaria naquele tempo. Mas, na verdade, a profecia não se referia à volta de Cristo, mas iria se referir a um período de julgamento que iria ocorrer antes da volta de Cristo. Conforme está em Daniel, se daria no final de 2300 tardes e manhãs, se refere a um tempo profético, sendo que cada dia se refere na profecia a um ano. Então, 2300 tardes e manhãs se refere a 2300 anos, segundo entendemos ao estudar a profecia. E esse período de tempo se cumpriu exatamente conforme a profecia indicava. E o povo do Advento no século XIX chegaram à conclusão, então, que Cristo estaria voltando naquele tempo. Repito, a profecia, a contagem do tempo estava correta na profecia. Eles somente erraram o evento. Isso não se referia à vinda de Cristo, mas se referia ao momento que Cristo iniciaria um processo de julgamento no céu, a partir do findar dessa profecia de 2300 anos. No fim de 2300 anos, Cristo não iria aparecer à terra, mas ele iria estar agora no santuário do céu, no lugar santíssimo. Esse lugar era o lugar para julgamento diante da sala do trono de Deus. Conforme nós vimos em Daniel capítulo número 7, já também em outros estudos, nesse momento Cristo se apresentou perante o Pai para fazer uma obra de juízo. Em Daniel capítulo 7, verso 13, diz assim: eu, Daniel, estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem, e este se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então Daniel capítulo 7 não está apresentando um Cristo vindo à terra, mas indo comparecer perante o ancião de dias. Essa expressão ancião de dias se refere a Deus o Pai. Pelo fato de Deus o Pai ser um ser eterno, igualmente ao Filho, ele é intitulado como ancião, ou seja, de muitos anos, ancião de dias. E Daniel capítulo 7 mostra Cristo vindo não para a terra, mas indo perante o Pai comparecer na sala do trono. E depois em Daniel capítulo 7 vai falar que ali foi aberto livros e iniciou-se um período de julgamento. Então, entendemos que Daniel 8 e Daniel 7 estão interligados, ambos os textos. E ali se refere a um período que Cristo estaria perante Deus, o Pai, o ancião de dias, para um processo de julgamento. Isso é muito interessante. Então nós chegamos à conclusão, através das profecias, que se iniciou no céu um período de julgamento, que conforme Apocalipse capítulo 14, verso 7, diz que esse tempo de julgamento é a hora do juízo. Então nós estamos no processo de julgamento, desde que essa profecia de Daniel se cumpriu. E aí o povo do Advento estudou essas profecias, e chegaram à conclusão, depois, posterior, essa interpretação mais concreta dos eventos. O povo, porém, naquele tempo, quando foi estudado as profecias, o povo não estava preparado para encontrar-se com o Senhor se ele tivesse vindo naquele momento. Havia ainda uma obra para ser feita, uma obra de preparo. E essa obra tinha que se cumprir. Deus dirigiu o evento do século XIX, o evento Milerita. Deus guiou as mentes do seu povo naquele tempo para um estudo mais profundo das profecias. Nós devemos entender que hoje Deus requer que venhamos seguir Ele com fé,
porque nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, está fazendo uma obra de intercessão e um processo de julgamento no céu. Novos casos a cada dia são apresentados perante o tribunal dos céus. Uma mensagem de advertência e de instrução ainda tem que ser dada ao mundo. E essa mensagem é: se prepare, tema a Deus. Quando esse processo de julgamento terminar, vai acontecer o que está lá em Efésios capítulo 5, verso 27, onde está escrito o seguinte: que a igreja gloriosa e sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante. É o que está em Efésios capítulo 5, verso 27. Hoje a igreja tem ainda as suas máculas. Existem muitos falsos pregadores, existem muitas pessoas fazendo comércio dos fiéis, existe muita gente mal intencionada, existe muita gente que vive de estrelismo no meio cristão, protestante e até no meio também de outras denominações cristãs. Existem pessoas que fazem dos fiéis o seu meio de comércio e estão extorquindo os fiéis usando da boa fé que eles têm. Mas, quando Cristo vier, ele encontrará uma igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. Aqui se refere aos fiéis, os que de fato serão levados por Cristo para o céu. Então, quando esse dia chegar e Cristo vir resgatar o seu povo, um povo brilhante como o dia, e esse povo existe-se no meio do cristianismo. Em todas as igrejas se encontra pessoas fiéis a Deus, mas também em todas as igrejas se encontra pessoas que fazem vergonha ao nome do Evangelho. Os que estiverem vivendo sobre a terra, quando Cristo terminar o seu trabalho no céu de intercessão, terão que viver nessa terra sem um mediador e estar em pé na presença de Deus, de um Deus santo. As vestes daqueles que devem estar preparados para a volta de Cristo têm que estar sem mácula, mediante a graça de Deus e através do esforço. Estes deverão vencer a batalha contra o mal e o juízo terá finalizado. E apenas quem permanecer em pé após o julgamento divino se encontrará firme e preparado para se encontrar em pé na vinda de Cristo. Diz o profeta Malaquias, no capítulo 3 do seu livro, no verso 2 a 3, escreveu o seguinte: quem suportará o dia da vinda dele? Quem vai permanecer quando ele aparecer? Porque será como fogo, o fogo do ourives, como o sabão do lavandeiro. Vai se assentar, afinando e purificando a prata e purificando os filhos do povo de Deus. Ele vai afinar como o ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Aqui diz, o profeta Malaquias escreveu, Malaquias diz: quem vai suportar o dia da vida dele? Quem vai permanecer em pé quando ele aparecer? Porque ele vem como fogo e vem como sabão que purifica. Quem suportará na vinda do Senhor? Quem irá permanecer em pé perante ele? Os seguidores de Cristo devem esperar a vinda do Senhor. Lucas capítulo 12, verso 36 está escrito: o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, o Senhor voltará. E quando ele voltar, encontrará pessoas preparadas e pessoas despreparadas. Foi Jesus que contou a história do noivo que estava vindo e encontrou algumas convidadas despreparadas e outras preparadas. Assim também será na vinda de Cristo. Alguns estarão preparados e outros estarão despreparados. E eu digo a vocês, devemos compreender que hoje Cristo está no céu, intercedendo por nós. Isso é muito importante, porque uma hora ou outra vai terminar a intercessão de Cristo, ele vai se preparar para vir à terra. O tempo de graça, de salvação está sendo dado hoje. Mas se por acaso você falecer, dormir o sono da morte, hoje ainda, você vai dormir como esse sono da morte? Você terá finalizado a sua história de vida como? Ao lado ou contra Deus? Você não pode confiar a sua salvação em líderes religiosos. Você precisa por conta própria estudar a palavra de Deus, porque existem muitas pessoas que estão enganando fiéis. E a vida eterna é algo muito valioso. Você não deve deixar isso na mão de ninguém. Você tem que você mesmo procurar estudar a palavra de Deus. E tudo que o seu líder religioso falar, questione sim ele, questione, pergunte onde está na Bíblia. Peça para ele provar na Bíblia. E por amor de Deus, por amor à tua vida, tudo que você ouvir no discurso do seu pastor, do seu sacerdote, peça sim para ele mostrar na Bíblia. Se ele não mostrar base sólida na palavra de Deus, repense se você está no lugar correto, adorando a Deus. Faça isso pelo bem da sua vida, da sua salvação.
porque o juízo está em andamento no santuário do céu.